E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre uma câmera que eu tenho muito apreço, porque é uma câmera que me acompanha há um tempinho já, que é a Canon RP. É uma câmera muito interessante tanto para foto quanto para vídeo, porém ela tem certas coisas assim que podem acabar incomodando, assim como me incomodaram. E aí, ficou curioso? Então bora pro vídeo! E vamos começar logo esse vídeo falando uma coisa bem polêmica sobre essa câmera. Essa câmera possui um 4K bem duvidoso. O que eu quero dizer com isso? O modo 4K dessa câmera, assim que você coloca ele, você pode notar que ele tem um certo crop. Essa imagem que estou gravando agora está sendo feita usando o full frame, então está com o quadro inteiro. Porém, quando eu gravo em 4K, esse quadro é comprimido para 1.6, como se fosse um sensor APS-C. Pode ser algo negativo, mas também pode se evitar. O problema vem, galera, quando esse 4K perde basicamente o autofoco. O autofoco do Full HD que eu estou usando agora em Dual Pixel, que é a tecnologia da Canon, ele é excelente, ele é maravilhoso. Vou até mostrar para vocês que ele segue meu rosto bem tranquilamente, sem perder. Mesmo que eu esteja fazendo movimentos menores, mas o autofoco funciona e funciona muito bem. É um autofoco bem legal, que eu recomendo para vocês. Podem ver que funciona bem. Então, eu mudei para o 4K, como vocês podem ver, um crop é bem acentuado. Não mudei a milimetragem, não mudei a posição da câmera, mas tá aqui o 4K. Ele tem um problema também de gelatina, e eu pensava que o autofoco dele seria pior, para ser sincero com vocês. Pelo que eu testei antes, o 4K se mostrou com um autofoco bem esquisito, porque ele não usa o Dual Pixel. A tecnologia Dual Pixel está só no Full HD. E nesse 4K ela não existe. Acho que eu posso falar que ela não existe, que ela não está presente no 4K dessa câmera. Mas o autofoco até que está funcionando. E não está ruim. Que é bem interessante, até que a gente consegue sim estar utilizando um 4K. Eu pensei que o 4K dessa câmera seria bem pior, para falar a verdade para vocês, em relação ao autofoco. Mas eu acho que eu acabei me quebrando um pouco, e eu fico feliz por isso, porque, olha, ela tá me achando. Vamos ver quanto tempo ela demora para me achar. Bem um pouco mais lento que o normal, que um Full HD, mas até que funciona mais ou menos. E outro fator que também pode acabar te atrapalhando ou até mesmo te incomodando é que ele tem um efeito gelatina quando usamos o 4K. Esse efeito gelatina é o mesmo efeito que a gente tem na Blackmagic antiga, que a gente fez vídeo aqui no canal. Que é aquele momento que você movimenta a câmera e a imagem começa a ficar ondulada, como se fosse mesmo uma gelatina. Então o 4K dessa câmera é um tanto quanto duvidoso. E se você pretende comprar essa câmera para usar esse 4K, eu já não recomendo tanto. Mas é claro, não é porque eu falei isso que você vai deixar de comprar essa câmera por causa disso, ou vai deixar de utilizar o 4K da sua câmera. Você pode utilizar. Deixa aqui, inclusive, a sua opinião em relação ao 4K, se você utiliza, se você já utilizou, porque essa é a minha opinião em relação ao 4K. E no que eu usei, o 4K, para mim, não é interessante e eu não consegui trabalhar com ele. Beleza? Mas é claro, isso falando do 4K. Se você for usar o Full HD, como eu mostrei para vocês, ele tem um autofoco maravilhoso, uma imagem muito interessante também. Agora uma coisa bem simples até, mas para mim é uma falha de design dessa câmera, que é a localização do seu cartão SD estar junto com a bateria. Isso me incomoda um pouco, até mesmo atrapalha em certos momentos quando estou usando um certo gimbal, um certo tripé, e eu tento abrir para trocar o meu cartão e eu não consigo porque ele está no mesmo compartimento que a bateria. Isso pode acabar atrapalhando você, mas é claro, é uma coisa meio que simples, mas
sério, é uma coisa que eu acho que foi uma falha de design por parte da Canon. Eles poderiam muito bem ter colocado a entrada de cartão na lateral, igual outros tipos de câmeras que a gente tem da própria Canon. Agora, um fator que realmente me pegou bastante nessa câmera, que para mim eu sinto bastante falta, que é a falta de estabilização do sensor. A falta de estabilização do sensor para mim realmente me atrapalha um pouco, porque nem sempre eu consigo estar levando um gimbal comigo, ou estar calibrando a tempo e eu preciso fazer alguns takes na mão, ou simplesmente eu quero fazer alguns takes na mão, porém eu sou uma pessoa que treme bastante. E com a falta da estabilização de sensor dessa câmera, a trepidação da minha mão acaba ficando evidente nas minhas imagens, o que não é uma coisa muito legal. Eu acho que essa câmera poderia sim ter essa estabilização de sensor igual outras full frames, igual outras mirrorless têm, que ajuda demais, e eu achei que foi um ponto negativo essa câmera não ter essa estabilização de sensor. Inclusive ela tem uma estabilização de sensor via software, só que ele não funciona adequadamente, na minha opinião, porque ele, além de, novamente, cropa a imagem, ele transforma a sua imagem novamente em um sensor APS-C, né, uma imagem cropada. Não digo que vai trocar o seu sensor, mas ele vai diminuir a composição, né, o quadro vai ficar menor. E, além disso, ele tira o desfoque de movimento. Então, aqueles takes que você for gravar utilizando esse software de estabilização vai ficar não muito natural, então não recomendo muito que você utilize. Eu utilizei algumas vezes enquanto estava gravando objetos em movimento e eu notei que não ficou nada natural. Então se você busca algo mais natural, gravando com estabilização, sem precisar de um gimbal, isso é um ponto negativo da Canon RP. Se você tremer igual eu, você é capaz que tenha bastante imagens tremidas e essa estabilização de sensor via software não é muito legal. Claro, isso, como eu falei para vocês, né, na minha opinião. E outro aspecto que acredito que para mim seja a última coisa de pontos negativos dessa câmera é a sua ausência de 120 fps. Essa câmera não tem 120 fps, nem 4K, nem Full HD, nenhuma das alternativas você vai conseguir ter essa quantidade de fps, o que sinceramente faz um pouco de falta, porque o slow motion em 60 fps é claro que não chega aos pés de uns 120 fps, né? Então basicamente é um slow motion bem limitado que você vai conseguir fazer com essa câmera. E vale lembrar que o 4K também, ele vai até, se não me engano, até 30 fps ou 24 fps, então também a gente não tem muito FPS, não tem 60 fps nem no 4K. Galera, eu sei que esse vídeo pareceu que eu sou um hater dessa câmera, mas pelo contrário, essas são as opiniões que eu tive conforme eu fui utilizando essa câmera. Eu tenho essa câmera mais ou menos uns 2 anos, eu utilizei tanto para foto e quanto para vídeo, e eu sinto sim que essa câmera é ótima nos dois setores, mas ela tem sim algumas debilidades, principalmente em vídeo. Com foto eu não senti nada que me incomodasse, que fosse algo crucial, que falasse não, essa câmera aqui não é para mim, mas todas as fotos que eu tirei, inclusive vou colocar algumas aqui com essa câmera, ela se saiu super bem, eu consegui ter um tratamento de foto numa pós-produção muito legal e ela nunca me trouxe nenhum problema em relação a disparar nem nada do tipo. Agora essas coisas que em relação ao vídeo é que me trouxeram a questionar se essa câmera é a ideal para você estar trabalhando nesse mercado, tanto para foto quanto para vídeo. Claro que ela consegue mesclar os dois muito bem, mas a gente fica com uma dúvida na cabeça se compensa ainda ter ela para vídeo em 2023. Mas galera, essa câmera tem sim várias coisas muito bacanas. Por exemplo, seu display retrátil, sua ciência de cores, que eu gosto muito das cores da Canon, e essa daqui não é uma das exceções, tem uma ciência de cores muito boa nessa câmera, e ela também tem, como eu disse, um autofoco excelente para você trabalhar em Full HD. Então ela tem sim vários pontos positivos que eu adoraria fazer um vídeo só falando deles. Então se você curtiu essa ideia, deixa aqui nos comentários se você quer esse vídeo. E deixa aqui nos comentários o que você acha da Canon RP. Você tem essa câmera? Já usou? O que você acha dela? Beleza então? Falou!